Glória a Deus, amém. Quero que você abra sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Amém, misericórdia? Então vamos lá, vamos mudar essa misericórdia aí para aleluias. Conforme você for abrindo, fala aleluia, aleluia, tá bom? Aleluias. Aleluias, vamos embora, glória a Deus. Não deixa no vácuo não. Glória a Deus, então vamos embora. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos, né? Momentos de dízimos e oferta. A palavra do Senhor fala em Malaquias 3:10: tragam o dízimo à casa do tesouro, para que na minha casa haja mantimento. E depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não liberar bênçãos sem medidas. Então há um princípio estabelecido aqui na palavra de Deus para todo aquele que está em aliança com o Senhor, aquele que está em aliança com o corpo de Cristo. Há um princípio nesta área financeira. Então o Senhor nos ensina a levar o dízimo, 10% de tudo aquilo que vem às nossas mãos, né? 10% da nossa renda. Então o Senhor nos ensina a nós retirarmos, para que nós possamos estar em aliança com Deus, seguindo esses princípios. Ele fala, traga, e aí ele traz algumas promessas. A promessa de proteção, a promessa de repreender o devorador, a promessa de abrir as janelas dos céus e liberar bênçãos sem medidas. E aqui, nesse texto de 1 Timóteo, Timóteo nós sabemos que era o discípulo do apóstolo Paulo, era um jovem que estava preparado, era um jovem pastor, e Paulo estava ali exortando e ensinando a ele, sabe, a não amar ao dinheiro. Poxa, pastora, como que eu não vou amar ao dinheiro? Nós precisamos amar a Deus em primeiro lugar, amar ao Senhor. O dinheiro é necessário? É necessário. Nós gostamos, quem não gostaria de ter um aumento no salário, né? Quem não gostaria de receber um Pix milagroso, né? Todos nós queremos, né, essa bênção de Deus. Mas o nosso coração não pode estar no dinheiro. Nós precisamos amar ao Senhor. Ainda que caia, uns 10 milhões na tua conta, né? Recebe aí. Você precisa permanecer fiel a Deus, amando ao Senhor mais do que ao dinheiro. Porque ele fala assim, o amor ao dinheiro é onde começa a raiz de todos os males. Você vai ler na Bíblia, você vai ver que onde esteve envolvido dinheiro, sempre quando houve um desvio de conduta, de caráter, sempre vai haver um problema. Muitas vezes de morte, muitas vezes de situações, né? Nós podemos pensar no próprio Jesus. Por que o coração de Judas se encheu? Ele era um dos 12, afinal de contas, ele estava andando juntamente com Jesus. Mas quando foi oferecido para ele uma certa quantia para que ele entregasse aonde Jesus estava, vou receber um dinheirinho. Poxa, o coração dele, foi para o dinheiro. E quando o coração dele foi para o dinheiro, ele se desviou na fé dele. Então a palavra fala, que a raiz de todos os males, algumas pessoas, né, por cobiçarem o dinheiro, desviaram da fé. Então é perigoso. Nós podemos até desviar da nossa fé, muitas vezes por causa de dinheiro. Então, precisamos tomar um cuidado nessa área da nossa vida. Por isso que foi instituído o dízimo, a oferta, para que nós não venhamos a ficar apegado ao dinheiro,
né? Até queremos que o Senhor nos abençoe, mas o nosso coração não está nisso. Nós sabemos que Deus vai nos fazer prosperar, vai liberar uma bênção sobre a nossa casa, vai nos liberar conquistas, mas o nosso coração, nós não podemos estar amando mais ao dinheiro do que aos princípios que seguem a palavra do Senhor. Por isso que foi instituído o dízimo, por isso que ele fala: traga o dízimo na minha casa, para que haja mantimento, depois faça a prova de mim, se eu não vou abrir a janela dos céus e liberar bênçãos sem medidas. Então, o dízimo, ele é uma disciplina para nós mesmos. Nós mesmos, quando estamos entregando, nós estamos falando: Senhor, eu dependo de Ti. Aqui está o meu salário, mas aqui essa parte é Tua. Eu devolvo ao Senhor e eu creio que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades, segundo as riquezas da Sua glória. Senhor, muito obrigado por esse salário, mas eu devolvo a Ti, né? O meu melhor. Abençoa, porque se uma parte está sendo consagrada, todo o restante também vai ser consagrado. Então a palavra fala assim: alguns por meio dessa cobiça. Ou seja, então isso significa que é algo perigoso na nossa vida. É uma área sensível da nossa vida. Mesmo nós sendo cristãos, mesmo conhecendo a palavra, mesmo sendo pessoas espirituais, sim, é uma área sensível da nossa vida que precisamos o tempo todo estar em vigilância. Por isso que nós precisamos andar em fidelidade com Deus, sermos fiéis em tudo, né? Nos dízimos, nas ofertas, porque quando nós estamos ofertando ao Senhor, estamos devolvendo o nosso dízimo, nós estamos falando: Senhor, é tudo Teu, é tudo para Ti. Assim como o rei Davi falou: tudo vem de Ti, e das Tuas próprias mãos eu te devolvo novamente. Nós estamos dizendo: Senhor, o dinheiro não é mais importante do que a Tua presença na minha vida. Não é mais importante, porque foi o Senhor que me concedeu esse valor. E aqui fala assim: alguns, por meio dessa cobiça, desviaram da fé. E aí o que aconteceu depois? Se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, o dinheiro, ele traz alegria, mas ele pode trazer para nós, que somos cristãos, ele pode trazer sofrimento. Ele pode trazer tormenta. Então, nós sabemos que por dinheiro as pessoas matam, casamentos são desfeitos, né? Amizades se acabam. Então, nós precisamos estar em aliança com o nosso Deus, andando em fidelidade. Não podemos amar mais ao dinheiro do que a Deus. Então, quando nós amamos a Deus, nós não temos problema nenhum em ser fiel a Ele. Ser fiel no pouco, glória a Deus, só tem R$1, é R$1 que eu vou ser fiel. Mas aí o Senhor me abençoou com 10 milhões, né? Amém? Aí você vai ofertar 10%, 1 milhão, você não vai ter problema de entregar também, devolver ao Senhor. Porque existem pessoas que têm problema com pouco, mas tem pessoas que têm problema com muito. Pastora, meu dízimo está muito grande, eu não sei o que a igreja vai fazer com esse dinheiro. Sei lá o que eles vão fazer. Isso não é para você saber. Isso daí é algo que o responsável vai administrar e é Deus quem vai cuidar. Não é algo da sua parte. Não é algo da sua incumbência. Porque você não é aquela pessoa que está mexendo ali, que está administrando. Quem vai cobrir, quem vai dar conta, vai ser a Deus. O que nós temos que fazer é entregar o nosso melhor para o Senhor. E ser fiel a Ele. E amar a Deus, que é o primeiro mandamento, acima de todas as coisas. Por quê? Porque não podemos desviar da nossa fé por causa de dinheiro. Não podemos nos atormentar em sofrimentos por causa de dinheiro. Então, que nós, como igreja, possamos sempre estar vigilantes dessa área que é tão específica na nossa vida, né? Tão sensível, e que Deus deseja multiplicar a nossa sementeira. Porque lá em Malaquias 3:10 vai falar assim: e veja se eu não vou abrir a janela do céu. Ou seja, Deus tem bênçãos sem medidas para nós. Veja se eu não vou abrir a janela dos céus e vou liberar bênçãos sem medidas. Deus tem bênçãos sem medida para a sua casa, para a sua família. Sabe, aquele desejo, aquelas conquistas, né? Outro dia eu falei aqui sobre Axá.
Aquisá, a filha de Calebe, que falou, dá-me uma bênção, porque ela tinha recebido apenas uma porção seca, e ela falou, quero uma bênção. E eu aprendi que bênção significa, quando nós desejamos uma bênção, nós desejamos prosperar. Então ela estava querendo prosperidade, e ali ela recebeu o quê? Ela recebeu as fontes superiores e inferiores, ou seja, água. A água em Israel é como se fosse ouro, até hoje. Naquela época, muito mais. Então, ela recebeu fontes superiores e inferiores. Isso significa que ela estava buscando uma prosperidade. Ela estava procurando riquezas. Então, não há pecado nisso. Em nós desejarmos crescermos financeiramente, não há erro nisso. Não há pecado. E Deus, que é o nosso Pai, Ele deseja abençoar. Né? Ali o pai de Aquisá, Calebe, ele deu ali aquelas fontes superiores e inferiores. O Senhor também tem umas janelas dos céus abertas para liberar sobre a sua vida bênçãos sem medidas, mas que possamos amar somente ao Senhor. Amém? Fique de pé então nessa noite. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, se você quer fazer um voto com Deus, faça um voto com Deus, sabe? Coloca diante do Senhor. Se hoje você não tem uma renda, sabe? Pede a Deus para abrir uma porta. O nosso Deus é aquele que abre portas. É o que faz o sobrenatural. Aquela promoção no trabalho, aquele empreendimento, aquela ideia que só vem do coração de Deus, aquela inspiração que vem do Senhor. O Senhor tem uma fonte de renda para você, sabe? Em nome de Jesus, Ele tem uma mente empreendedora para a sua vida. Eu me lembro que certa vez eu até falei, não sei se eu falei aqui, sobre essas blusas de Você é Capaz. Eu estava no congresso e quando eu tinha escrito ali, acabado de lançar o livro, eu tinha as parcelas do livro para pagar, e livros não se vendem tão rápido. E eu fiquei, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar esses boletos, né, ali do livro? E eu fiquei falando para Deus, e Deus me mostrou essa blusa, sabe, para fazer Você é Capaz. E o Senhor falou assim, você vai fazer a blusa dessa maneira. E ali Deus começou a abençoar, né, nas vendas dessa blusa. E eu vejo que é algo de Deus, né? Foi Deus que trouxe. Porque quando eu chego até nos lugares, né, eu levo as camisas, tudo, a porta que Deus abriu, foi tudo da maneira que Deus quis. E teve uma pessoa que falou assim, meu Deus, como que você teve essa ideia? Eu falei assim, eu não tive ideia nenhuma, né? Deus mostrou assim algo. E ali, meu esposo também, né, foi dando as opiniões dele, e Deus foi abençoando, e saiu aquela camisa, e foi algo que me abençoou, para me conseguir ainda, né, terminar ali aquelas parcelas, quando eu estava pagando o livro, e Deus abençoou, trouxe uma resposta vindo do céu. Então, eu quero orar pela sua vida, eu quero declarar para você que precisa, sabe, de ter um empreendimento, eu quero declarar que o Senhor te dê também uma mente empreendedora, que o Senhor te abençoe, sabe, que você possa abrir portas, que Deus te dê direções na sua vida, você que é jovem, sabe, que você possa estudar, que o Senhor mostre para você aquilo que você tem talento, aquilo que vai ser o seu dom, aquilo que vai ser a tua provisão do céu nesse tempo, em nome de Jesus. Deus, aqui estão os teus filhos, aqui está a tua igreja. Pai, eu olho para essa igreja e eu vejo uma igreja rica, Pai, porque é a igreja de Jesus. Ó Pai, nós somos um povo próspero, Senhor, porque nós não estamos com o nosso coração nas riquezas desse mundo, Senhor. Ó Pai, nós não vamos trocar a nossa comunhão, como nós cantamos, Deus, por palácios, riquezas, não, Senhor. Ó Pai, nós queremos continuar te adorando, sendo fiel ao Senhor, Pai, seja no pouco, seja no muito, nós queremos permanecer fiel, que nesta noite o Senhor dê mente empreendedora para os teus filhos, Deus, de maneira, Deus, que aquele que chegou aqui, Pai, que precisa de uma resposta, precisa de algo, Senhor, para trazer a provisão para a sua casa, para a sua família, para ter a sua renda extra, Senhor, prospera os teus filhos, abre portas de faculdade, Senhor, de cursos, meu Pai, em nome de Jesus, aquilo que Tu tens para os Teus filhos, Pai, fontes superiores, inferiores, ó Pai, mostra para os Teus filhos, muitos estão vivendo terras secas, Senhor, mas Tu tem uma terra, Senhor, uma terra frutífera, uma terra, Senhor, que prospera, então traz a prosperidade para a Tua igreja,
igreja, para a glória do teu nome, Deus. Move o teu sobrenatural, Deus. Que o Senhor abençoe os jovens da nossa igreja, abençoe os homens, as mulheres, Pai, cada um dos teus filhos, aqueles que estão clamando ao Senhor nesta hora. Ó Deus, que o Senhor abençoe, mas que o nosso coração, Deus, não esteja ligado em nada disso, mas que o nosso coração seja somente seu, Deus. Que possamos te adorar, que o nosso amor, Pai, não seja no dinheiro, mas que o nosso amor seja para ti, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Você pode vir no altar, em nome de Jesus. Enquanto isso, eu gostaria de chamar o pastor mais lindo do mundo. As minhas mãos em louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra mim, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Graça e paz, queridos. Graça e paz, amém? Estou com vontade de pregar. Está com vontade de ouvir? Que bom que você está, irmão. Então vamos lá, abra sua Bíblia, livro de Juízes, capítulo de número 3. Juízes, capítulo 3. Eu quero agradecer você que está lá no grupo do WhatsApp da igreja e você ouviu minha mensagem e veio para o culto. Estava pensando em não vir para o culto. Olhou para o céu, viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, falou, é sinal de uma chuvarada, não vou para o culto hoje. Mas você viu minha mensagem e veio, eu quero te agradecer. Quero agradecer você que estava encolhido debaixo das cobertas com frio. E você também viu a mensagem e falou, não, eu vou para o culto. O pastor está chamando para ir para o culto, que ele tem uma palavra. Eu quero agradecer também a você que não está no grupo do WhatsApp, mas você tem um compromisso com Deus. E você estava doido para ficar em casa hoje, porque o tempo estava favorável para isso. Você ia ver uma série da Netflix, você ia ver um programa na televisão, mas você preferiu vir para a casa de Deus. Eu quero dizer obrigado porque você veio. Obrigado. Pastor, por quê? Eu tenho falado muito sobre isso aqui. Honra é fazer distinção. Honra é fazer distinção. Honrar a Deus é a gente fazer distinção. Caramba, tá mó frio, mas eu vou honrar a Deus hoje. Eu vou para a igreja. Honrar o pastor não é... Eu falei para a pastora, briguei com ela, falei, eu não quero festa de aniversário, não quero que façam bolo na igreja. Tem bolo, irmão, que eu fico mais chateado do que feliz. Porque estão fazendo bolo e estão brigando. Não quero. Eu quero, sabe o quê? Quero que você honre a Deus. Estando presente na terça, no domingo, servindo a Deus, ganhando pessoas para Jesus. Você vai me honrar se você fizer isso. Ai, pastor, só tá meio azedo, hein? Azedinho, hein, pastor? Tô não, irmão. Tô docinho. Tô parecendo um brigadeiro, irmão. Gordinho, doce. Escuta. É que a gente chega a uma certa idade que a gente cansa das declarações só da boca para fora. A gente não se engana mais, irmão. A gente não é mais inocente. Chegou uma hora que a gente quer fruto de verdade. A gente saiu de um congresso maravilhoso. Aviva-nos. Cadê a turma avivada? Glória a Deus, você está aqui. Vamos lá, estou com vontade de pregar e eu estou afim, vamos que vamos. Juízes capítulo de número 3. Eu estava lendo um texto bíblico, a pastora até falou sobre ele aqui. A gente estava no encontro de casais e ela ministrou essa palavra para os casais que estavam lá. Juízes capítulo 1 fala de uma mulher chamada Aquisá. Essa mulher, ela pede ao marido dela, dizendo assim, olha, a terra que a gente recebeu foi uma terra seca. Mas eu queria fonte superior e fonte inferior. Eu queria uma terra que tem água.
E aí eu comecei a ler e comecei a meditar hoje. A gente passou um dia assim bem bacana, sabe? Aquele dia que você não dorme bem, que a sua filha acorda de madrugada, engasgada, sem ar, e você fica sacudindo para ela voltar a respirar. E aí o seu coração e como é que a gente dorme depois? Aí quando você está pegando no sono, ela engasga de novo, fica sem ar de novo. Aí você vamos! E aí o seu coração 250 batimentos cardíacos por minuto. Agora vamos dormir. Aí o sol nasce, irmão. Aí não dá mais para dormir. Eu falei, cara, só tem uma coisa que resta, é ler a Bíblia, irmão. Porque se não ler a Bíblia, a gente vai ficar estressado. Então é melhor ler a Bíblia para não ficar estressado. E eu estava ouvindo uma música que diz, estamos de pé. Eu indico você, coloca lá na sua playlist lá, passa a semana toda, estamos de pé. Essa música fala que nada parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, as perseguições não pararam a igreja. Nada pode parar a igreja de Jesus, irmão. Eu quero te dizer que nada vai parar a igreja do Senhor Jesus. Eu posso ouvir um amém? Nada pode parar a gente. E aí eu comecei a folhear, eu lembrei da palavra dessa mulher de Deus aqui, eu comecei a folhear e estou folheando. E aí comecei a entrar no tempo dos juízes. E a gente está vivendo hoje o tempo dos juízes. Só que os juízes maus. A gente está vivendo hoje o tempo que se você colocar qualquer coisa na sua rede social lá que ofenda a um camarada, que é um ex-condenado, você recebe um bloco. Eu fui notificado esses dias e eu não uso minha rede social, não sou militante, ativista, bolsonarista, bolsominion, seja lá o que você quiser falar aí, irmão. Eu não sou nada disso, mas assim, eu sou a favor da justiça. E aí eu coloquei um post lá, e aí a plataforma da rede social me mandou uma mensagem, se não tirar a gente vai te arrancar daqui. Eu falei, caramba, cara, a gente não pode nem expressar mais aquilo que a gente pensa, tá? É proibido pensar, tá proibido a gente falar. Lembra daquele macaquinho? A gente está vivendo esse tempo, irmão. Ó, pode falar nada. E aí eu comecei a ler, eu falei, cara, será que os juízes lá do passado também eram assim? E aí comecei a ler o livro de Juízes. Eu quero dividir com você aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Capítulo 3, no versículo de número 15. Juízes capítulo 3, verso 15 diz assim: novamente, os israelitas fizeram o quê? Clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com pagamento de tributo a Eglon, rei de Moabe. Repetindo, novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com pagamento de tributo a Eglon, rei de Moabe. Pastor, qual era o pano de fundo? Que história é essa? Eu quero introduzir para que você compreenda o que está acontecendo. A gente está no período, no tempo chamado o tempo do governo dos reis. Ou melhor, o tempo do governo dos juízes. Esse tempo antecedeu ao tempo do governo dos reis de Israel. Israel estava no momento de transição. Estava saindo do governo de Moisés, da liderança de Moisés, estava sendo transicionado agora, o período dos juízes foi um período de transição para chegar o tempo do governo dos reis de Israel. E aí vem a história dos reis de Israel. Só que é interessante porque nesse período dos juízes, Deus levanta homens, enquanto o juiz está vivo, o povo vivia temendo a Deus. Quando o juiz morre, o povo se desvia de Deus. Passa por um tempo de luta, de opressão, de aflições. Deus vai mais uma vez, levanta outro homem, outro juiz. Aí o povo volta-se todo mundo de novo para a presença de Deus. E enquanto esse juiz está governando, enquanto esse juiz está vivo, o povo
está vivo na presença de Deus. Quando o juiz morre, o povo volta a praticar tudo outra vez. E eu comecei a ler sobre isso, eu falei, cara, não é nada diferente. A gente está vivendo a mesma história, irmão. Porque se o pastor está presente, louvado seja Deus, aleluia. O pastor dá uma soneca, o povo quebra o pau no pecado. E aí eu, estudando sobre isso, todas as vezes que Israel se desviava de Deus, vinha um tempo de assolação sobre Israel. Todas as vezes que a igreja se desvia do propósito de Deus, vem um tempo de assolação sobre a igreja. E quando a igreja começa a ser assolada, ela ativa de novo o mecanismo original da igreja, que a igreja não pode perder. Chama, sabe o quê? Oração. Todas as vezes que Israel se desviou porque um juiz morreu, e aí ia transicionar para outro juiz, Israel se desviava, mas desviava tão feio. E quando eles viam quão longe eles estavam de Deus e quanto oprimidos eles estavam, eles faziam, sabe o quê? Levantavam a voz e clamavam a Deus: ó Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, tem misericórdia de nós, ouve-nos mais uma vez. E Deus, como Ele é bondoso e misericordioso, sempre levantava um novo juiz. Esse homem que a gente acabou de ler, chamado Eude, ele foi o segundo juiz que começa a governar nesse período dos juízes em Israel. O primeiro juiz tem o nome de Otoniel. O segundo juiz que Deus levanta é esse homem chamado Eude. E o tema dessa mensagem de hoje é: seja você uma resposta. Eu vou repetir o tema para você. Seja você uma resposta. Você pode bater no ombro de 3 irmãozinhos aí pertinho de você e dizer: seja você uma resposta. Se você está anotando, anote aí no seu caderno, anote aí no seu tablet, anote aí no seu bloco de notas. Seja você uma resposta. Escuta, o mundo hoje está precisando de uma resposta. Existem pessoas que estão hoje dentro dos seus locais de trabalho, estão esperando que você seja uma resposta. Existe gente hoje que está na fila do Guanabara, do aniversário do Guanabara. Já passou o aniversário do Guanabara? Ainda está no aniversário ainda? Tem gente que está lá, irmão, brigando pelo Traquinas, lá na fila do aniversário do Guanabara, e ele só quer uma coisa: ele não quer encher o carrinho de Traquina, ele quer alguém que seja a resposta do clamor dele. Agora a pergunta é: será que você pode ser essa resposta hoje? Será que você pode sair daqui para dizer: Deus, o tema da mensagem do pastor é para a gente ser uma resposta. Eu quero me candidatar. Eu quero ser candidato. Eu não preciso de partido. Não preciso fazer campanha. Eu só quero dizer: Deus, eu estou aqui. Se o Senhor quiser usar a minha vida para ser essa resposta, eis-me aqui. Tem gente aqui que quer ser uma resposta hoje? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero lhe dizer: para você ser uma resposta nesse tempo atual de hoje, você precisa ser luz no meio das trevas. Eu vou repetir o primeiro ponto dessa mensagem. Se nós queremos ser uma resposta, eu preciso ser luz no meio da escuridão, irmão. Não adianta eu querer ser luz no meio de tudo que está aceso aqui. Sou apenas mais um. Faço diferença? Quase nenhuma. Se eu estou no meio de um lugar todo brilhando e eu vou acender, sou mais um que vai brilhar com os demais. Agora escuta, ser resposta é a gente estar no lugar mais desfavorável.
É a gente estar no lugar mais escuro, é a gente estar no lugar de maior predominância de pecado, é nós estarmos no lugar de injustiças, é a gente estar no lugar, sabe, de trairagem, é a gente estar no lugar cheio de rancor, de raiva, de ódio, mas eu naquele lugar sou uma resposta, eu naquele lugar sou luz no meio da escuridão, e eu profetizo que você vai sair daqui para você ser essa luz no meio do breu, no meio do nada. Você vai ser essa luz que Deus vai acender e vai trazer, sabe o que? Revelação para outras pessoas, querido. A primeira coisa que a gente precisa entender: Israel estava 18 anos sendo oprimido pelos moabitas. Os moabitas tinham um rei, o nome do rei dos moabitas era Eglon. Eglon era gordo, mas muito gordo. Segundo algumas curiosidades bíblicas, Eglon foi o homem mais gordo que a Bíblia fala. Ele barrou o sacerdote Eli. E ele era um rei que governava, mas governava oprimindo. Israel vivia oprimido. E qual era a opressão? Impostos altíssimos. Sabe, cada vez mais opressão. Sempre que Israel se desviou de Deus, vinha uma opressão. E a opressão estava sempre ligada à área financeira de Israel. Você está te lembrando alguma coisa dos dias de hoje? Eu ouvi falar que vão taxar o Pix. Vão acabar com o nosso Pix, irmão. Vai acabar com a alegria. Aí passa o Pix para mim. Acabou, irmão. Escuta. Pá, oprime. Quanto mais opressão. Agora olhe para mim. No meio da opressão, Deus sempre vai olhar para aquele que está no meio da escuridão e decidiu: vou ser luz. Todo mundo oprimido, todo mundo reclamando, todo mundo murmurando. Mas Deus está procurando alguém que não quer murmurar. Deus está procurando alguém que está dizendo: eu quero ser luz. Está tudo escuro, mas eu quero iluminar esse lugar aqui. Nas escolas estão tudo escuro, eu vou iluminar. Na economia está tudo escuro, eu vou iluminar. Nas emoções, nos sentimentos está tudo escuro, eu vou iluminar. No relacionamento familiar está tudo escuro, é casamento sendo desfeito um após o outro. Eu vou brilhar. Meu casamento não. Meu casamento vai ser luz. Ah, os filhos estão tudo rebeldes, os filhos estão se voltando, pais contra filhos, filhos contra pais. Mas a minha casa não. A minha casa vai ter luz. Meus filhos serão condutores de honra. Você está entendendo o que o pastor está dizendo hoje? 18 anos Israel estava sendo oprimido. Agora escuta. Nesses 18 anos Israel começa a ter perdas. Quem aqui já perdeu alguma coisa que te doeu? Levanta a mão aí. Irmão, eu não suporto perder nem 5 centavos, querido. Quanto mais uma perda irreparável. Quanto mais a gente ter prejuízos. Escuta, quando Israel se desvia de Deus, quando o juiz que antecedeu Eude morre, Otoniel morre, Israel volta a fazer tudo que desagradava a Deus. E quando faz isso, se levanta Eglon, rei de Moabe, e começa a oprimir. E a primeira medida deles é fazer, sabe o quê? Vamos tomar a cidade das palmeiras. Pastor, o que era a cidade das palmeiras? A cidade das palmeiras era uma cidade chamada Jericó. Você já ouviu falar de Jericó? Através da musiquinha, vem com Josué lutar em Jericó. Escuta, Jericó foi a primeira estação, a primeira conquista do povo hebreu quando saem do Egito. Sabe o que é? A tua primeira conquista, o inimigo vai lá e fala: acabou, eu tomei. E quando eu estava estudando sobre isso essa tarde de hoje, estava lendo, meditando e pedindo: Deus, fala comigo. Eu me lembrei do nosso primeiro carro, irmão. Eu não sei quantos aqui
sabe, já tiveram seu primeiro automóvel, e parece que a gente tem um carinho diferenciado com tudo que é o primeiro. Eu lembro da minha primeira guitarra, do meu primeiro violão, do meu primeiro carro. Era uma Fiat Uno, ano 98, 4 portas, não tinha vidro, não tinha nada, só tinha calor lá dentro, aleluia. O ar-condicionado funcionou só um mês, e depois era só quente, né, meu amor? Mas era a nossa alegria. Um dia a gente estava lá na praia, e alguém decidiu levar a nossa Fiat Uno, nossa primeira conquista. Irmão, aquilo ali doeu tanto. E tinha uma moça que estava grávida na igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu falei assim, gente, roubaram meu carro. Tinha gente que falou assim, o pastor está em pecado, porque carro de pastor não pode ser roubado. Teve gente que falou, pastor não deve entregar o dízimo, porque o devorador tomou o carro do pastor. E aí veio a moça com barrigão e falou assim, e agora? Quem vai me levar para ter o neném? Aí, caramba, eu podia pelo menos se preocupar que eu venho de Nilópolis para cá. Vou ter que vir de ônibus, né? Mas não estava nem aí para mim. Eu tinha que satisfazer o desejo dela só. Irmão, eu lembro da dor que eu senti. Sabe por que eu senti dor? Porque eu comprei o nosso primeiro carro em 60 vezes. A gente estava na parcela de número 28. Ainda paguei outros 4 meses. Falei, não, Cristiane, vamos continuar pagando, mesmo sem carro, porque vai que aparece. Pelo menos está pago, né? Depois de 4 meses pagando, eu desisti de parar de pagar. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque a primeira coisa que Israel conquistou, que foi a cidade das palmeiras, quando eles se desviam, a primeira coisa que o inimigo toma, a tua primeira conquista eu vou tomar a partir de agora. Você está entendendo isso? Tem gente que está me ouvindo aqui, e tem coisa que é conquista que Deus te deu, que você foi lá, batalhou, mas o adversário foi lá e te tomou, te roubou. E hoje é dia da gente se levantar para voltarmos a sermos uma resposta. E dizer, eu não aceito ser roubado pelo adversário da minha alma. Eu não aceito ser roubado, ser oprimido pelo adversário da minha alma. Escuta, Jericó, além de ser a primeira conquista, também era conhecido como a cidade de retorno. Por quê? Porque quando o povo estava voltando do Egito, porque eles não eram oriundos do Egito, eles eram hebreus, a terra deles era Canaã, mas eles saem quando José, junto com a sua família, sabe, vai morar no Egito. 430 anos depois, quando eles estão retornando, a primeira cidade que eles param é Jericó. Era a cidade, a primeira conquista, e era a cidade que tinha um sinônimo. Aqui é o lugar onde a gente recomeçou, é o lugar do nosso retorno. E o lugar do nosso retorno vai ficar como um marco na nossa vida. Escuta, sabe o que Satanás estava querendo dizer? O lugar que foi a tua primeira conquista, o lugar que foi o lugar onde você retornou, eu estou quebrando isso, eu estou tomando de você. E hoje, para a gente ser resposta, a gente precisa tomar de volta aquilo que o inimigo tomou das nossas mãos. Sua família foi Deus quem lhe deu. Seus filhos é a herança de Deus na sua vida. Suas finanças, Satanás não pode tocar, meu irmão. Seu emocional, suas emoções, seus sentimentos, Satanás não pode meter o dedo sujo dele, não, querido. Você precisa ter equilíbrio. Você está entendendo o que o pastor está dizendo? Que Deus está falando com a gente nessa noite, meu irmão. Uma vez eu estava conversando com a Cristiane, eu falei, Cristiane, eu acho que eu e você, a gente tinha todos os motivos para a gente estar tomando remédio controlado, para a gente estar vivendo uma vida com depressão, com isso, com aquilo. Mas eu decidi uma coisa, irmão. Satanás não pode mexer nas minhas emoções. Satanás não pode tocar no meu emocional. E quando a situação começa a apertar, quando a parada começa a ficar, irmão, meio
esquisita. Eu me lembro do que Jesus fez por mim lá na cruz. Eu me lembro de cada palavra que Ele liberou sobre a minha vida. E eu me posiciono de novo e digo: Satanás, tu não pode tocar nas minhas emoções. Porque quem governa as minhas emoções, quem gerencia a minha alma é o Senhor dos Exércitos. Eu dei a minha vida para Ele, não pertence mais a mim, é dEle. Você está entendendo isso hoje, meu irmão? Ser resposta número 1 é a gente decidir ser luz no meio de um lugar escuro. É uma decisão, não é um sentimento. Não é, eu estou sentindo. Escuta. Vai ter dias que o que você está sentindo é vontade de não ir ao culto. Vai ter dias o que você está sentindo é raiva, vontade de apertar o pescoço de um e enfiar a mão na cara dele, irmão. Vai ter dias que você vai estar sentindo depressão, sentimento de inferioridade. Mas escuta, não é o que eu sinto, é aquilo que eu decido ser. Eu decido ser uma resposta de Deus. Eu decido ser luz. Eu decido. Você está entendendo isso hoje? Que você saia daqui hoje dizendo: eu estou decidido, pastor. Irmão, não tem nada que pare alguém que tomou uma decisão de servir a Jesus. Não tem, irmão. Pastor, se levantar isso, não para. Escuta, desde o início, me mandaram um áudio ontem, falando de alguém que estava numa dessas manifestações. E aí passou uma pessoa do grupo oposto, fingindo que era do grupo que estava lá manifestando. O áudio dizia que a pessoa ficou endemoniada e falou: eu vou acabar com a igreja. E no áudio a pessoa dizia: olha, vão acabar com a igreja. Falei: caramba. Hitler tentou parar, não conseguiu. Desde o início da história tentaram parar a igreja de Jesus, ninguém conseguiu. Se tentarem de novo parar a igreja de Jesus, não vai conseguir. Porque ninguém pode parar a igreja que se posicionou para ser luz, irmão. Está dando para você entender? Não dá para parar, irmão. Não tem como parar, é imparável a igreja. A igreja não tem como dar um breque, um freio nela. Só tem uma pessoa que pode parar a igreja. Só a gente pode parar. Se eu decidir que eu vou parar. Sempre quando eu e Cristiano vamos fazer gabinete com alguém, eu pergunto para a pessoa: até onde você me permite ajudar você? Porque naquilo que a pessoa não me permite ajudar, eu não posso ajudar. Escuta, Deus está falando hoje, para mim e para você. Até onde você vai deixar Deus usar a sua vida para você ser uma resposta? Tem gente que decidiu: Deus, usa a minha vida só nessa parte aqui. Deus, usa a minha vida só assim, ó. Não mexe com outras coisas não, deixa quieto. Ou você vai decidir dizer: Deus, eu decido ser luz no meio da escuridão. Você está entendendo o que Deus está falando com a gente nessa noite? Vamos lá. Olha o que diz o texto. Juízes capítulo 3, versículo de número 7. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se de quem? Esqueceram-se do Senhor, e prestaram culto aos Baalins e a Azera. Eram as divindades da época. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã, Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante quantos anos? 8 anos. Mas, quando clamaram ao Senhor,
ele lhes levantou um Otoniel. Escuta, o povo faz tudo que Deus reprova. Agora escuta, não é o diabo. Não, a Bíblia diz que o próprio Deus entrega o povo. O próprio Deus coloca o povo para ser provado. E aí quando o povo no meio da prova, eles entendem, cara, nós fomos chamados para ser uma resposta. Eles começam a orar, Deus se compadece e levanta um libertador. Versículo de número 12. Olha o que diz. Mais uma vez, os israelitas fizeram o quê? O que o Senhor reprova. E por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre... Escuta, o rei de Moabe não tinha poder sobre Israel. Foi Deus quem falou, ô Eglon, pode tocar neles agora. Porque eles fizeram o que me é reprovável. Versículo de número 13. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram como pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores junto aos ídolos que estavam perto de Gilgal. Ele voltou e disse, tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu, calado, e todos os seus auxiliares saíram da sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu, eu tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada na coxa direita e cravou na barriga do rei, até o cabo penetrar com a lâmina. E como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu do pórtico, depois de fechar e trancar a porta da sala atrás de si. E depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram, ele deve estar fazendo as suas necessidades. Sabe o que é isso? É isso mesmo. Em seu cômodo privado. Cansaram-se de esperar. E como ele não abriu a porta da sala, pegaram a chave e abriram. E lá estava o seu senhor, caído no chão e morto. Escuta, número 1, você quer ser uma resposta? Seja luz no meio da escuridão. Número 2, você quer ser uma resposta, meu irmão? Eu quero te dizer, você precisa aprender a não andar e nem aceitar os rótulos que as pessoas querem impor sobre mim e sobre você. As pessoas querem colocar rótulos na nossa vida. Dizer, você é isso, Reinaldo. Ô Anderson, você é isso. Ô Simone, você é isso. Ô Emanuele, você é isso. Ô Eduarda, você é isso. Ô Marinês, você é isso. Você é desse jeito. E as pessoas ficam buzinando. Olha, Tânia, você é assim. Você é assim. E você é assim, tá bom, Washington? Não adianta querer mentir não, Sandro, porque eu te conheço e você é assim. E as pessoas querem ir ficar nos rotulando. Escuta, ser uma resposta de Deus é eu decidir não aceitar nenhum rótulo que as pessoas querem me impor. Eu preciso entender e compreender como Deus me chama, quem eu sou para Deus, o que Ele quer da minha vida. Você está entendendo isso nessa noite, meu irmão? O mundo está dizendo, sabe o quê? Que a igreja é intolerante. O mundo está dizendo que a igreja é uma igreja que não tem amor. O mundo está dizendo um monte de coisa da igreja. Mas eu decidi, eu sou aquilo que Deus diz a meu respeito. Eu sou aquilo que a Bíblia diz quem eu sou. Eu não sou o que as outras pessoas dizem. Eu sou o que Deus fala comigo no meu secreto quem eu sou. E não importa o que pensam de mim. Eu não estou nem aí para o que pensam de mim. Se eu sei o que Deus pensa a meu respeito.
basta. Se alguém diz, olha, esse pastor aí, ó, tal de pastor Júnior é ladrão. O problema é seu. Você é livre para falar o que você quiser. Mas eu sei que eu não sou. Esse pastor é um adúltero. O problema é seu. Eu sei que eu não sou. Ah, esse pastor aí é isso. O problema é de quem fala. Porque eu sei que eu sou. Você está entendendo? Tem uma tática de guerra no inimigo. É, sabe o quê? É imputar a você aquilo que na verdade ele é. É imputar, é transferir para o outro aquilo que na verdade ele é. E eu quero te dizer, meu irmão, tem uma porção de gente caindo na mentira do diabo, porque não sabe o que Deus está falando, quem ele é. Se eu sei quem eu sou, ninguém pode me enganar. Se eu sei o que Deus tem para fazer na minha vida, eu não vou cair nas armadilhas do diabo. Se eu sei aquilo que Ele quer fazer em mim, através de mim, irmão, podem falar o que for, eu não estou nem aí, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei quais os planos que Ele tem ao meu respeito. Você entende isso hoje, querido? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque Deus levanta esse camarada, o nome dele, Eude. E o texto vai dizer que ele tinha algumas características. Para mim, para você, soa normal ao ler esse texto. Porque diz, Eude, homem canhoto. Por que a Bíblia está dizendo que o cara era canhoto? Canhoto na nossa cultura, eu gosto de futebol. Quando alguém joga e joga com a perna esquerda, é canhoto. Geralmente a gente diz o quê? Canhoto é bom de bola. Todo canhoto é habilidoso. Mas na cultura do hebreu, canhoto significava fechado, incapacitado, amarrado da mão direita. Quando alguém era canhoto, dentro da cultura dos hebreus, era como se ele tivesse um defeito. Era como se fosse defeituoso. Tem alguém aqui que é canhoto? João é canhoto, João? Você também é campeão? Parabéns. Vocês são habilidosos. Mas se você vivesse na época antiga, iam dizer, João, que você é incapaz. Iam dizer, campeão, com todo respeito, que você era alguém de braço direito amarrado. E quando falava assim, ô Vinícius, você é um canhoto, estava dizendo, sabe o quê? Você é um inválido. E o texto vai dizer que Deus usa um homem que era, para a cultura dele, incapaz. Para a cultura dele, alguém fechado. Para a cultura dele, alguém amarrado. Mas Deus decide usar aquilo que para o mundo era um fracasso, para dizer, para o mundo é fracasso, para mim eu vejo um libertador. O mundo pode olhar para mim e para você e ver a gente, sabe como? Tolo. Alguém da minha família um dia falou para o meu pai, um tio que eu tenho, falou para o meu pai que a religião é o ópio do pobre. Ópio é uma droga que deixa a pessoa. Falou, o que você está vivendo, Nilson? É o ópio do pobre. Porque você não tem dinheiro. Ele se achava magnata, ricaço. Vocês não têm dinheiro? Então assim, vocês se entorpecem com a religião. Dizem que a gente, como crente, é tapado. Você só vive aquilo que o pastor fala. Seu burro, para de dar dinheiro para a igreja e para o pastor. O mundo fala isso sobre nós. Deus olha e diz, meu libertador. Deus olha para você e diz, minha libertadora. Pare de andar segundo os rótulos. Pare de andar segundo aquilo que o mundo está dizendo que nós somos. Você está entendendo o que Deus está falando comigo e com você hoje, irmão? Pare de se
preocupar. Ah, mas e se falarem da gente, pastor? Você acha que não falaram de Jesus? Não é. Chamaram ele de filho de Beelzebu. Falaram, você come com pecador, você é igual a eles. Falaram isso do nosso mestre. Você acha que não vão falar de mim e de você, irmão? Enquanto nós, como igreja, ficarmos preocupados com os adjetivos e aquilo que vão pensar sobre nós, a gente não sai do lugar. Mas quando eu entender que eu posso ser o homem canhoto, eu posso ser o homem que para o mundo tem a mão direita amarrada, eu posso ser o homem que para o mundo ele me chama de incapaz, mas Deus diz, pode até ser incapaz para vocês, mas eu capacito quem não tem capacidade nenhuma. Eu sou o Senhor da vida dele. Deus é o Senhor da minha vida e da sua, irmão. O Bill me fez questão de lembrar de um texto que era o meu versículo base quando eu fui ungido ao ministério pastoral. Tem um texto que o apóstolo Paulo escreve e diz assim: nós somos as coisas loucas desse mundo, porque Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Era o meu versículo. Todas as vezes que alguém zoava da minha cara, falando, você não sabe pregar, eu falava, eu sou a coisa louca desse mundo. Toda vez que alguém falava, você só sabe tocar seu violão, eu falava, eu sou a coisa fraca desse mundo. Mas é a coisa fraca e a coisa louca que Deus escolheu. Então Deus me escolheu, está fechado, irmão. Eu quero te dizer, querido, se Deus te escolheu, o resto, querido, esquece quem? Esquece o resto, irmão. Ah, mas esquece o resto, querido. Olha para frente. Paulo vai escrever assim, olha, olhando para Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Para de olhar para quem está do lado direito, esquerdo, vai olhar para Jesus, irmão. Primeira coisa, você quer ser uma resposta, número 1, você precisa ser luz no meio das trevas. Segunda coisa, você quer ser uma resposta, você precisa parar de andar segundo os rótulos daquilo que as pessoas colocam. Naquela época, era tão forte o negócio do canhoto, que eles pegavam as crianças que eram canhotas e amarravam a mão esquerda da criança, e algumas delas eles torturavam a criança, porque eles entendiam, essa criança é um incapaz, então vamos torturar ela, só porque ela tinha uma habilidade com a mão esquerda. Escuta, o mundo quer torturar a gente, só porque a gente não anda segundo o curso desse mundo. O mundo quer falar uma porção de coisa pra gente, só porque a gente não está andando nesse curso. Segunda coisa que eu quero dizer para você, um homem quando era canhoto naquela época, ele era tido como vergonha para a nação, porque nenhum canhoto podia servir o quartel, nenhum canhoto podia servir o exército, e se ele não serviu o exército, ele era motivo de vergonha. Estão querendo fazer de mim e de você motivo de vergonha? Fica tranquilo, porque o Deus que a gente serve, Ele decide pegar aquilo que para todo mundo é vergonha, e no lugar da vergonha Ele decide fazer, sabe o que? Eu vou colocar uma honra dobrada sobre Ele. O mundo está querendo torturar e envergonhar. Deixa comigo, que eu vou honrar como ninguém nunca foi honrado. Eu vou honrar essa pessoa. Irmão, Deus quer nos honrar nesse tempo. Deus quer honrar a sua vida. Eu quero desafiar os jovens que estão aqui. Você que é jovem, está na escola, eu quero desafiar você. Não ande segundo os rótulos, não ande segundo as trevas. Seja a luz no meio da tua sala de aula. E quando alguém disser para você, você é crente, né? Tapado. Foi para onde esse final de semana? Ele não pode beber nem para o baile não, porque eles dizem que beber e ir para o baile é aproveitar a vida. Aí você vai manifestar quem você é. Você não precisa brigar com ninguém, você não precisa levantar a voz para ninguém, você só precisa estar cheio do Espírito Santo, entender quem você é para Deus, irmão. Basta. Terceiro lugar. Interessante. Para um judeu, ele entendia que a direita do pai
sempre estava o filho, mas à esquerda, sempre o diabo. Para um judeu, eles entendiam que nada que prestasse vinha da esquerda. Eu não estou falando nada de política não, irmão. Eu estava estudando hoje. Não estou falando mesmo de política não. Eu sei que você está rindo por causa da política. Eu também, pela história da humanidade, tudo da esquerda não presta não. Faz todo sentido. Por isso que eles, quando vinham alguém que era canhoto, eles caçoavam dele. Porque eles entendiam, tudo que vem da esquerda é mal e não presta. Então se a pessoa era canhota, ela não prestava. Ela era incapaz. Ela não tinha força para nada. Ela não tinha expressão para nada. Aí Deus decide usar um homem para ser uma resposta para uma nação que estava oprimida há 18 anos. Um homem que para todo mundo era o incapaz. O homem que para todo mundo era, esse daí não presta. Deus fala, não, na minha mão presta. Para o mundo realmente não presta. Mas quando está na minha mão, eu faço dele vaso de honra. E eu quero dizer para você, coloque a tua vida hoje na mão de Deus. E você vai ser vaso de honra para o Senhor Jesus. Coloque a tua vida nas mãos do Senhor e você vai ser um instrumento valioso nas mãos de Deus, irmão. Coloque a tua família nas mãos de Deus. E você vai ver a tua família, sabe sendo o quê? Sendo uma família preciosa diante do Senhor, irmão. Coloque teus filhos na mão de Deus. As mães que estão aqui, coloque teu filho na mão de Deus. Eu quero te dizer que vale a pena e dá resultado. Quantas foram as vezes que eu acordei de madrugada, minha mãe me besuntando de óleo, irmão. Já viu aquele meme que tem na internet? A mãe orando pelo filho. Irmão, era nesse nível aí. Eu acordava com ela, me ungindo de óleo, aí eu dava uma brida de olho só assim. Falei, não vou quebrar a oração dela não. Aí ficava fingindo que estava dormindo. Ela acabava e eu orava o meu irmão. Meu irmão está lá nos Estados Unidos pregando o evangelho, cuidando de 40 igrejas. Eu estou aqui pregando o evangelho. Escuta, minha família está salva. Ali, 1,49 m, irmão. Nem 1,5 m tem. Se uma mulher de 1,49 m pode, por que você não pode, irmão? Comece a orar todos os dias. Eu acho que a Cristiane deve ter ouvido ela falar disso em algum lugar, alguma reunião de mulher. E de vez em quando, de madrugada, ela também está ligando o modo e me besuntando de óleo. Aí no outro dia eu falei, cara, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a minha mãe. Ela acabou de orar por mim, eu estou vendo ela besuntando a Raquel toda. Falei, vai lá, arrebenta aí. E aí foi para o quarto da Manu e besuntou a Manu também toda de óleo. Escuta, deu certo comigo. Vai continuar dando certo com as minhas filhas. E vai dar certo com você também, em nome de Jesus. Pastor, meu filho está desviado. Começa a orar por ele hoje. Começa a colocar diante de Deus hoje. Diz assim, Senhor, eu não aceito os rótulos que o mundo está querendo colocar no meu filho, não. Dizer que ele é um bêbado, um drogado, é um viciado, que o meu filho é isso, que a minha filha é aquilo. Não. Meu filho é do Senhor Jesus. Se está debaixo do teu teto, traz nem que seja no tapa, mas traz para o culto. Não tem essa de, não estou com vontade não, irmão. Vem no tapa, mas vem para a igreja. Vem no tapa, mas vem para a igreja. Estou ensinando você, tá bom, mãe? Pai também. Ai, meu filho perdeu a vontade. Aqui a vontade, aqui, ó. Aqui. A vontade que vai dar nele, ó. Ai, pastor, minha mão é pequena. A minha também, irmão. Usa o cinto, então. Pega o cinto, dá uma estalada ainda. Tá. Vai demorar ainda a se arrumar para ir para a igreja? Mas vem para a igreja, irmão. Pastor, mas vai ficar aqui emburrado. É melhor aqui emburrado do que no mundo perdido. Usa a tua autoridade. Está aqui me ouvindo, ó. Se um dia uma loucura entrar na mente dela,
para a igreja, não. Ela vai ouvir o cinto cantar. Ela já viu o pai cantar, a mãe cantar, o pai tocar violão, mas ela vai ver o cinto cantar. Aleluia, louvado seja Deus. E vou fazer com toda a alegria da minha alma, irmão. Você está entendendo? Deus está falando com a gente. Sabe por quê? Você não pode aceitar os rótulos. Minha mãe não aceitou os rótulos. Minha mãe declarava: meu filho é do Senhor. Deus, eu vou vir para Realengo. Meu filho vai ficar em Nilópolis. Eu não posso cuidar dele, mas o Senhor vai continuar cuidando dele. Deus cuidou, irmão. E vai ser a mesma coisa na sua família. Porque nossa família vai ser uma resposta. Olha para o seu irmão e diz assim: sua casa vai ser uma resposta. Sua família vai ser uma resposta. Sua família é uma família de libertadores, amém? Pastor, libertador é o quê? Aquele cara que vai brigar com o demônio? Não, irmão. Você vai tirar gente que está perdida lá, sem Cristo, sem salvação. Isso é ser libertador, irmão. Você vai compartilhar o pão com alguém, isso é libertador. Você vai abrir os olhos de alguém que está fechado, isso é ser um libertador. Terceiro lugar, e eu já estou encerrando a minha mensagem. Para a gente ser resposta, eu vou precisar de preparo. Tem que ter preparação. Nenhum time de futebol, ele chega no final do campeonato e é sagrado campeão do torneio se ele não se preparou antes. Nenhum atleta, ele entra numa competição sem um preparo. Se ele quer resultados, ele precisa de preparo. E quanto maior o resultado, maior tem que ser a preparação dele. O Austin está ali, lutador, brigador, homem de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Mas se você entrar no ringue sem se preparar, irmão, vai virar comidinha, vai virar janta, vai apanhar feio. Escuta, tem que... Terça-feira que vem vai pregar aqui o pastor Henrique. Ele é lutador de jiu-jitsu e tal, e ele faz parte do projeto aqui que a gente tem segunda-feira. Ele está estudando no reforço da aula de inglês. E ontem acabou o curso e ele falou: pastor, estou abrindo para os pastores lá e o senhor está na minha lista, o senhor, sua esposa, pastora. Se o senhor quiser fazer funcional lá na minha academia, 0,800 para o senhor. Falei: aleluia, varão. Mas aí a gente dá nossas desculpas, né? Eu falei: mas meu joelho é ruim, eu tenho um joelho estourado. Ele falou: o meu também, pastor. Eu falei: não, mas o meu é muito ruim. Ele falou: o meu também, pastor. Eu falei: não, mas o meu sai do lugar. Ele falou: o meu também saía, pastor. Aí o santo foi levantar a calça dele para mostrar o joelho dele. Ele não tem joelho, irmão. Mas é que eu estava olhando a perna de um camelo, irmão. Um joelho desse tamanho e o outro normal. Eu falei: varão, você não está... Ele falou: não, pastor, é porque eu faço fortalecimento. Porque quando eu vou lutar, se eu não fizer o fortalecimento, o meu joelho sai do lugar. Eu falei: não, varão, mas é para fortalecer, não é para deformar o negócio, não é? Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque para ele entrar no tatame para lutar, ele tem que se preparar. Para a gente vencer as batalhas da vida, só se preparando, irmão. Não é no romantismo de achar que você veio para um culto hoje e você vai vencer todas as batalhas da sua vida. Não vai não, santo. Não vou mentir para você não, até porque eu não sou mentiroso. Ai, pastor, ora por mim aqui que se o senhor botar a mão na minha cabeça eu vou vencer tudo. Não vai não. Eu posso impor a mão sobre a tua cabeça só para te dar uma empurrada, para ser um acontecimento, para você tomar uma decisão. Mas depois de colocar a mão na sua cabeça,
Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que consagrar a sua vida todo dia ao Senhor Jesus. Porque todo dia que você ora, todo dia que você lê a Bíblia, todo dia que você buscar a Deus, você vai se enchendo do Espírito de Deus. E cheio do Espírito Santo, eu quero te dizer, você vai ser uma ferramenta muito grande nas mãos do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém, meu irmão? Então escuta, tem que se preparar, querido. A igreja precisa se preparar. E eu quero dizer para todos que estão aqui, escuta, esse finalzinho de ano que a gente tem, é tempo de preparação, não é tempo da gente descansar e comer rabanada não, santo. É tempo, sabe de quê? Da gente orar como nunca, da gente buscar a Deus como nunca, porque a gente não sabe o que pode vir no próximo ano, das lutas que podem vir, dos decretos que podem sair contra a igreja de Jesus, mas a gente precisa permanecer inabalável em Deus. E como a gente faz isso? Joelho no chão, cara no pó, Bíblia, irmão, sabe, aqui e aqui na minha boca, porque quando alguém fala alguma coisa, escuta, eu escondi a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Quando vier um tempo difícil eu vou me lembrar, não, as Escrituras dizem isso ao meu respeito, e quando eu precisar abrir a minha boca para profetizar, eu vou abrir a boca e declarar, assim diz o Senhor. A palavra de Deus diz assim, é assim que eu creio. A gente precisa estar preparado, irmão. Não tem como a gente ser uma resposta sem preparação. Pastor, qual a preparação que o Eude teve? Antes dele ir lá para o rei Eglon de Moabe, ele preparou uma espada. Diz a Bíblia que a espada tinha 45 centímetros, ele coloca a espada na coxa dele, amarra a espada que ele mesmo prepara. Escuta, Israel tinha acabado de sair do Egito. Israel não era artífice de trabalhar com lâmina, com ferro, mas ele deu o jeito dele. Ele falou, eu preciso me preparar. Se eu quero matar o rei, se eu quero acabar com o inimigo, eu preciso me preparar. Ele prepara uma espada. Diz a Bíblia que a espada era de 2 gumes, ou seja, ela cortava dos dois lados. Ela tinha 2 lâminas. E ele coloca a espada guardada aqui. Ele era um homem canhoto, ele bota a espada na perna direita, porque todo homem armado, ele sempre mostrava a sua espada do lado esquerdo. Você está entendendo? Escuta, a gente vai confundir o inimigo, porque ele vai pensar que a gente está indo por um caminho, mas Deus está me dando um outro caminho. 4º lugar. 3º, eu preciso me preparar, mas em 4º lugar, eu preciso de estratégias. Eu quero te dizer que nesse tempo Deus vai nos entregar, e vai nos entregar são muitas estratégias espirituais, para a gente lutar a guerra espiritual. Pastor, a guerra é contra pessoas? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso, as hostes espirituais da maldade. Essa é a nossa luta. A minha luta não é contra uma pessoa. A minha luta não é contra o vizinho que taca cocô na porta da minha casa. A minha luta não é contra o vizinho que sai do outro lado da rua para jogar o lixo dele na porta da minha casa. A minha luta não é contra ele. A minha luta é espiritual. É uma guerra que eu estou. Frequente, constante, todo dia. Pastor, e como a gente vence essa guerra? E é a resposta: quando eu me preparo lá no meu quarto de guerra, quando eu me preparo no meu tempo a sós com Deus. Eu quero orar por pessoas que hoje querem sair daqui preparadas. Gente que quer sair daqui e dizer, Senhor, eu quero ser essa resposta. Eu quero ser essa voz do Senhor. Usa a minha vida. Eu posso até ser o Eude do tempo presente. Para os homens eu sou alguém incapaz. Para os homens eu sou alguém inferior. Para os homens eu sou alguém debilitado. Mas o Senhor não me vê assim. O Senhor me vê diferente de todo mundo. Fique de pé, por favor, quero orar junto com você. Espírito Santo, a tua palavra foi ministrada, eu te peço agora, onde tem um coração que quer ser uma resposta do Senhor, toca essa vida nessa noite em nome de Jesus. E que o Senhor levante homens, mulheres, jovens, adolescentes, adultos, os idosos da igreja,
levante-nos como uma resposta nesse tempo de hoje. Sem que a gente use uma palavra, sem que a gente use nenhum tipo de pregação, mas que a nossa vida seja um outdoor, que a nossa vida seja uma mensagem ambulante. Por onde nós passarmos, as pessoas possam ver Cristo revelado e manifesto em nossa vida. Eu te peço que o Senhor levante esses hoje aqui e que o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Se você quer ser um Eude, se você quer ser um libertador, se você quer ser uma resposta de Deus, eu queria que você saísse do seu lugar, se unisse a essas pessoas que já estão aqui no altar, a esses que já estão aqui dizendo: Jesus, eu preciso de preparo, então adestra as minhas mãos. Jesus, eu preciso de estratégia, fala comigo. Jesus, eu não quero andar rotulado por ninguém, eu quero saber quem eu sou para o Senhor. Eu quero ser luz no meio da escuridão. Quero orar por você. Pode vir até o altar enquanto essa canção vai estar tocando. A tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde Minhas vestes no sangue, lavei, oh meu Deus, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Você pode consagrar e dizer: meus dons, meus talentos são para te servir, Rei Jesus. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Rei. Assim como fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto Brilha. Peça isso ao Senhor Jesus. Diga: Senhor, até que o mundo possa ver. Até que o mundo possa ver que eu sou essa resposta do Senhor, meu Deus. Eu quero, ó Deus, manifestar no meio da escuridão. Eu quero ser luz no meio da escuridão. Eu quero ser ponte sobre as águas. Eu quero ser caminho no meio do deserto, meu Deus. a tua palavra Aleluia. esconde. Adore o Senhor Jesus com essa canção. Renda a tua vida diante do Senhor. Diga para Ele para não pecar, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Levante suas mãos bem alto e diga: meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Rei. Assim como o fogo refina o ouro,
Escuta, Israel sempre precisava ser apertado para se voltar para Deus. Israel se desviava, e quando ele se desviava, quando o povo desviava, Deus permitia que se levantasse contra Israel os adversários, os moabitas, os filisteus, os amonitas, os amalequitas. Os povos inimigos se levantavam. Escuta, não queira que Deus permita que os inimigos se levantem para você se posicionar, não. Se posicione no Senhor, por causa do amor dele sendo atraindo o teu coração, meu irmão. Não espere o tempo ficar difícil na tua vida para você se voltar para Deus. Não espere a doença para você buscar a Deus. Não espere a enfermidade para você buscar a Deus. Não espere a dor para você poder buscar a Deus. Busque a Deus porque você o ama. Busque a Deus porque você reconhece a soberania, a santidade dele. Busque a Deus porque você reconhece que sem ele você não é nada. Escute, buscar a Deus não é ir e voltar à igreja. Não, buscar a Deus é entregar todo o comando da sua vida ao Senhor Jesus. Buscar a Deus é entregar todas as áreas da sua vida debaixo do controle do Espírito Santo. E Ele quer controlar a vida de pessoas que estão aqui. Ele quer dar direção, dar rumo certo para você. E Ele manda dizer isso para você: não espere o dia mal chegar à tua casa. Porque existem pessoas que só buscam a Deus quando o dia mal bate na porta da sua casa. Que você busque ao Senhor, porque a presença dele está invadindo o teu coração agora. Porque você está sentindo o amor dele envolvendo você nesse momento. Eu vou te dar mais uma oportunidade. Você que quer entregar tudo ao Senhor Jesus. Enquanto essa canção vai estar sendo entoada, você pode sair do seu lugar e se juntar a esses irmãos que estão aqui no altar e dizer: Jesus, eu quero fazer isso que diz essa música. Eu quero esconder a tua palavra no meu coração. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, e as vestes no sangue lavei, e das tuas águas eu bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei. Consagre sua família, sua casa. Consagre seus bens. Consagre sua carreira profissional. Consagre seus dons e talentos diante de Jesus nessa noite. E diga: Senhor, eu quero ser um libertador. Eu quero ser luz no meio da escuridão. Eu não quero andar segundo os rótulos que me impõem. Eu quero me preparar. E eu quero ter as estratégias do teu coração para a minha vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir uma bênção sobre cada vida que está aqui nesse altar. São jovens, são homens, são mulheres que estão aqui no altar. E eu te peço que o Senhor os toque de uma forma como nunca foram tocados. Que eles saiam daqui, ó Deus, com o seu desejo, ó Deus, consolidado no coração, o propósito do Senhor, ó Deus, firme, ó Deus, dentro do coração de cada um deles. A mente, ó Deus, bem focada naquilo que são os planos do Senhor para a vida de cada um. E que o Senhor, ó Deus, possa usá-los de uma forma abundante em nome de Jesus.
Deus, eu sei que existem muitas pessoas que serão libertas através da vida dos teus filhos. Eu sei que existem famílias que vão ser alcançadas através da vida dos teus filhos. Eu sei que há amigos da escola, jovens, ó Deus, que serão alcançados através de cada um deles aqui se posicionarem dentro das salas de aula e apregoar o Evangelho de Jesus, o ano aceitável do Senhor. Meu Deus, eu creio, ó Deus, que homens vão se render a Jesus quando esses campeões aqui se posicionarem dentro dos seus locais de trabalho, ó Deus, e confessarem publicamente Jesus sendo Senhor de suas vidas, ó Pai. Oh, meu Deus, eu creio que muitas mulheres vão ser alcançadas pelo Teu grande amor, quando essas irmãs que estão aqui, ó Deus, forem uma luz no meio da escuridão. E eu te peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos Teus filhos, e que eles possam ir para casa hoje debaixo da Tua presença e debaixo da Tua palavra de paz, em nome do Senhor. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Volte para o seu lugar adorando o nome do Senhor Jesus, e que Deus te abençoe poderosamente. Glória a Deus. Ainda de pé, a gente vai encerrar o nosso culto. Eu tenho alguns avisos para dar. O primeiro deles é que na quinta-feira agora, dia 10 de novembro, a gente vai ter, nós não tivemos no mês passado, em outubro nós não tivemos, mas dia 10 agora, quinta-feira, 19 horas e 30 minutos, a gente tem o nosso culto de adoração extravagante. Vai estar conosco o pessoal do Ministério Real, dali da tenda. Eles vão vir para fazer a adoração aqui conosco, e a gente vai estar celebrando a Deus com toda a igreja para estar presente nesse momento tão precioso. É um culto que a gente adora a Deus, sabe? E a gente vai receber uma palavra, vai estar conosco aqui pastora Miriam, ela é pastora dos jovens ali, e vai estar dividindo a palavra de Deus conosco aqui nessa quinta-feira agora, dia 10 de novembro. Amém? E domingo, 9 horas da manhã, 7h30 da manhã, a gente tem nossa reunião de oração. Tem sido maravilhoso o que Deus tem feito nas nossas reuniões de oração. A irmã Solange está aí? Não, no domingo ela fala. Um domingo desse de oração, Deus decidiu tomar a nossa vida aqui. E assim, a irmã Marciângela estava ali atrás, curada no ouvido. Solange, no domingo, falou: pastor, no congresso de jovens eu pulei. Pastor, não senti nada, não estou usando mais o colete. Ela estava, o médico tinha diagnosticado uma das vértebras dela, estavam muito deterioradas, teria que passar por uma cirurgia. E nós oramos juntos ali. Ela falou: pastor, não estou sentindo mais nada desde aquele domingo da oração. Deus operou um milagre. Domingo agora nós oramos pela família, Deus abençoou. A família já está na direção de João Pessoa, já estão dentro do ônibus já. Acredito que amanhã, né, Simone? Amanhã, 10 da manhã, eles devem estar chegando lá no destino final deles, e a gente como igreja pode ajudá-los, e nós cremos que Deus vai colocar um pastor lá para cuidar dessa família tão preciosa. Então, quinta-feira, 19 horas e 30 minutos, a gente vai estar aqui para mais um culto abençoadíssimo. Vamos orar pela Duda. Ela estava lá no culto das crianças e passou mal com falta de ar. Nós vamos abençoar a vida dela. Ela veio para a casa de Deus, ela vai sair em paz da casa de Deus. Você crê? Você crê, Duda? Então vamos orar? Senhor Jesus, nós abençoamos. A Duda é uma filhinha tão preciosa, e ela veio para a tua casa para te adorar, e nós não aceitamos nenhuma enfermidade sobre ela. Pedimos agora: toca, ó Deus, nas vias respiratórias, toque nos pulmões, nos brônquios, toque, ó Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, e libera saúde sobre a vida da Duda. Saúde do Senhor agora. Sopra fôlego de vida agora nos pulmões da Duda, Senhor. Ó Deus, que ela receba do Senhor, do alto agora, cura em nome de Jesus, e que toda enfermidade cesse agora, e o Senhor glorifique o teu nome, Senhor. Leve-nos em paz, guardados debaixo da tua mão poderosa para as nossas residências.
Que o teu grande amor, a graça de Jesus, o Filho amado, as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, casa e a tua família, e sobre toda a igreja espalhada pela face dessa terra, desde hoje até os dias da eternidade. Se você crê, diga amém. Deus te abençoe, vá em paz, uma boa noite de terça-feira e um bom dia de amanhã, em nome de Jesus.